Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Agora, dúvidas sobre jogadores do Vasco, vou emendar as duas, né? A 777 pensava na contratação do Felipe Coutinho? Pensava. Isso inclusive, quando o Pedrinho assume, a gente une forças, né? Então, assim, existiam duas conversas acontecendo. Aí... Ah, é? Porque, na verdade, ainda estava muito informal, porque o próprio Coutinho precisava resolver a vida dele com Aston Villa, né? E aí, ali, a gente une forças para falar assim, opa, vamos caminhar. E ele, pela relação que ele já tinha com o próprio jogador, com a família do jogador, acelerou. Mas era um interesse, sim, do... eu entendi que era um interesse do Vasco, independente de lado, sabe? E do Coutinho, pra cacete. E do Coutinho, assim, porque se o Coutinho fosse pra tomar uma decisão financeira... Não era o Vasco que era o caminho. Ele tinha um interesse muito grande em voltar a vestir a camisa do clube por gratidão, por tudo isso que ele falou na apresentação dele, mas porque isso pra ele representava e fazia sentido em termos de planejamento de carreira, né? Eu já ouvi aqui, até foi do Marcos Braz na época, em relação ao Neymar. Um jogador desse patamar pra ele jogar no Brasil, ele tem que reduzir a expectativa salarial, mas assim, muita coisa, né? Exato. E é o que ele fez. Não, e é a escolha, sabe? E nesse nível que eles atingem, assim, não é mais dinheiro. Né? Esse cara não tá mais tomando decisão financeira, né? A decisão financeira ele já tomou lá atrás, né? Agora é muito mais uma decisão desportiva, às vezes afetiva, né? Como eu acho que é no caso do Coutinho e diversos outros, né? Assim, você pega o Fernandinho que voltou pro Atlético Paranaense, o Thiago Silva que foi pro Fluminense. São todos jogadores que tomaram uma decisão, não é pensando no bolso, é uma decisão que representa algo muito maior para a vida dele. É um fechamento de ciclo, Exato. né? Agora, no escopo da 777, na conversa paralela com o Coutinho, já existia papo de Alex e de Souza? Não, porque a negociação não tinha evoluído, entendeu? Não tinha chegado num estágio nem de falar de dinheiro. Era muito assim, cara, queremos que você venha, e ele falando, o staff dele falando, eu quero ir. Mas não tava com a janela ainda próximo de abrir, né? Então a conversa foi evoluindo e ganhando velocidade a partir do momento que chegou próximo da abertura da janela. E o que você pode falar também como diretor de futebol do Payet, cara? Porque assim, a gente teve uma expectativa muito grande no início do ano, você ainda não tava lá, mas ele aparece, ele chega no ano passado, resolve 2 jogos vitais pro Vasco permanecer, né? Fortaleza e América Mineiro, né? Com gol de falta e tudo mais. Mas no início desse ano ainda parece, cara, fininho, parecia assim uma vontade pra mostrar assim, cara, eu vim pra cá pra isso e tal. E aí vem lesão, tudo mais. Eu não sei se você chega ainda com ele lesionado em relação a joelho. Jogo contra o Criciúma, não sei, me lembra aí, Luiz. Ele joga jogo. Meio jogo, né? Eu cheguei logo no início, eu fiz uma conversa longa com ele. E o Payet, cara, é um cara assim, não é à toa que jogou onde jogou, porque ele tem uma mentalidade, assim, uma cabeça de entender o contexto que é fora do normal pra média, assim, dos atletas, né? Ele entende com muita tranquilidade e facilidade para onde o clube está indo, as decisões que estão sendo tomadas, o que precisaria evoluir. Então, um cara por ter vivenciado o altíssimo nível, ele tem esse termômetro muito bem desenvolvido. Então, o cara com uma cabeça muito interessante e que tem muito forte dentro dele a experiência dentro do Olympique de Marseille. Foi muito forte isso para ele, né? Representou muito, até porque ele era capitão, teve um papel de protagonista lá. Esse é outro caso de um jogador que quer estar no Vasco. Porque, assim, as propostas que esse cara já recebeu de outros mercados, ele poderia ter ido para outro lugar, mas ele tem uma sede por competir. E ele acredita que o futebol brasileiro pode proporcionar isso a ele, né? Acho que ele sofreu um pouco aí com as lesões, né? Eu acho que ele sofre também com esse período de turbulência. Por isso que eu falo que alguns jogadores sofrem mais, outros menos com essa turbulência institucional. Acho que agora, entrando num período de normalidade e tranquilidade, a tendência é que o Payet volte a ter o futebol dele potencializado.
Porque, assim, tecnicamente falando, ele é muito acima da média. É um Muito cara, acima do muito nível, acima assim, da média. do brasileiro. Ele tem uma capacidade, assim, de alguns jogos que ali, o período que eu tava ali, dele resolver o jogo, né? Ele foi muito importante o jogo contra o Fortaleza, a volta da Copa do Brasil. Cara. Muito importante. É. Né? Ele tem uma capacidade de colocar a bola onde os outros não têm, assim, a visão de jogo, a inteligência de jogo dele é acima da média. Então, eu acho que é um cara que precisa ser bem cuidado, ele precisa... questão física. Ele precisa ter um carinho com ele e entender a individualidade, é uma coisa que muitas vezes os clubes de futebol não fazem, mas o Vasco até faz bem, que é entender a individualidade do atleta. Então, assim, o Payet, ele precisava desse tempo parado para ele retomar o melhor nível físico dele, para depois não lesionar mais, né? E acho que agora, se ele conseguir dar uma sequência legal aí, a tendência é que ele volte a ser aquele Payet que a gente viu decidindo jogos no final do ano passado, e até mesmo no início desse ano, que ele voltou muito bem. Essa questão do direito de imagem atrasado, em algum momento você teve que contornar isso em relação a ele? Não, cara, eu não acho que isso impactou Óbvio que nenhum jogador gosta de ter vencimentos atrasados, mas pelas conversas que eu tive com ele, em nenhum momento esse era o tema principal ou isso afetou diretamente o jogo dele, né? Óbvio que eu acho que ele queria a solução e eu falava muito com o empresário dele para buscar melhor a solução, e foi, se não me engano, agora nessa reta final, o Pedrinho conseguiu dar uma solução pro caso. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.